Hoje eu quero comentar com vocês sobre, na minha opinião, na minha opinião, o mais belo discurso, o mais profundo, o mais revolucionário e o mais transformador discurso que alguém já fez neste mundo. Eu estou falando do Sermão da Montanha, que é uma obra-prima. Na minha opinião, não existe nada que pelo menos se aproxime do Sermão da Montanha, que foi um discurso famosíssimo, feito por Jesus, e que ele, nesse discurso, né, que ficou conhecido como o Sermão da Montanha, lindo, perfeito, preciso, revolucionário, transformador. Esse discurso, o Sermão da Montanha, ele fez, e nesse discurso ele passou inúmeros e inúmeros ensinamentos a seus discípulos e a muitas outras pessoas que estavam lá, que tiveram a sorte, que tiveram a bênção, né, de estar lá naquele momento e ouvir esse discurso feito por Jesus. Bem, eu sou Isaac, eu sou psicólogo há 22 anos, e sou um apaixonado por espiritualidade. Sou psicólogo, sou da ciência, mas sou um apaixonado pela espiritualidade, um pesquisador, gosto de estudar a espiritualidade, as várias escolas espiritualistas, e sem dúvida nenhuma, aqui no Ocidente, os ensinamentos de Jesus são os ensinamentos mais extraordinários que nós temos com relação à espiritualidade. E o Sermão da Montanha, que você vai encontrar na Bíblia, né, no Evangelho de Mateus, falando em Bíblia, tem um aqui. Uma coisa interessante, pessoal, sobre a Bíblia. Quem não estuda a Bíblia, quem não tem o hábito de estudar a Bíblia, acha que toda a Bíblia é igual, né? Quando na verdade não é. Essa, por exemplo, é uma Bíblia King James, né? Tem uma tradução diferente, por exemplo, dessa Bíblia aqui, que tem uma tradução. Essa é uma Almeida, né, revista e corrigida. É uma Bíblia que tem uma tradução diferente da King James. Essa, por exemplo, é uma Almeida fiel. Tem uma tradução um pouco diferente da própria Almeida corrigida. É só uma curiosidade, né, que muitas pessoas não sabem disso. Mas a Bíblia, ela varia, né, tem traduções diferentes. E a Bíblia, o que eu acho mais extraordinário da Bíblia é que a Bíblia é um livro que registra o surgimento, o nascimento da consciência humana, e registra também todo o processo, toda a jornada evolutiva da consciência humana. Eu já falei isso aqui em algum outro vídeo, mas a Bíblia, ela é um livro, se você souber estudar a Bíblia, você pode estudar a Bíblia de uma forma completamente diferente daquilo que você comumente deve ver em igrejas, né, com pastores ou com padres. A Bíblia é um registro do nascimento da consciência humana e do processo evolutivo dessa consciência humana, né? Começa com Adão, né, o primeiro homem, né, o primeiro ser humano, que simboliza ali o início, o nascimento da mente humana. E essa mente ela vai evoluindo até Jesus Cristo, que atinge aí a consciência mais elevada. Então a Bíblia é um registro da jornada, da evolução da consciência humana. E dentro da Bíblia existe aí as pérolas, né, que Jesus nos deixou. E uma dessas pérolas, realmente, pessoal, o Sermão da Montanha é algo extraordinário. Qualquer pessoa, da mais simples à pessoa mais erudita, quando lê o Sermão da Montanha, alguma coisa dentro da pessoa é tocada. É impossível um ser humano, ler o Sermão da Montanha e não ser tocado pelas aquelas palavras que estão ali. O problema da Bíblia, a Bíblia, esses dias até vi na internet aí uma discussão, teve um pastor
um pastor, um ex-pastor, não sei, que ele disse que a Bíblia deveria ser corrigida, não, não foi essa palavra que ele usou, a Bíblia deveria ser atualizada, alguma coisa assim. Eu não concordo com isso. Eu não mudaria uma vírgula da Bíblia. Primeiro que eu não sou ninguém para isso, né? E segundo porque realmente não precisa. A Bíblia, ela contém verdades atemporais. Ela contém verdades universais. A Bíblia foi atual, né, na época de Jesus. Na época de Jesus já existia o Velho Testamento, né? Que é a Torá. Para a gente é o Velho Testamento. A Bíblia já era atual ali, é atual hoje e será sempre atual, porque ela contém verdades atemporais e universais. O que está ultrapassado, na minha opinião, é a forma como as pessoas interpretam os textos bíblicos. Porque a Bíblia, ela está toda a Bíblia está escrita numa forma codificada. Toda a Bíblia, ela é um código. É um código. Exemplo. Você vai lá em Gênesis, por exemplo, e vai ler a história de Adão e Eva. Você não pode interpretar aquela história de uma forma literal. Literalmente. Você não pode interpretar que uma cobra, uma serpente, convenceu Eva a comer, o fruto proibido. Você não pode interpretar isso de uma forma literal. Moisés conduzindo o povo hebreu, na fuga do Egito, da escravidão do Egito, e ele chega até o Mar Vermelho e ele está numa encruzilhada. À frente está o Mar Vermelho, atrás os egípcios. O que ele faz? O Mar Vermelho se abre. Você não pode interpretar isso de uma forma literal. Não pode. A Bíblia é um livro todo codificado. Metáforas, são analogias, são metáforas que apontam para uma realidade espiritual. Uma realidade que você não consegue perceber através dos seus sentidos. Toda a Bíblia, ela é codificada. As passagens bíblicas, elas falam sobre situações psicológicas, estados mentais. Os personagens bíblicos, eles são modelos mentais, representam programas mentais. Então a Bíblia é um livro que você não pode ler de qualquer forma. É um livro extraordinário. Toda a jornada evolutiva da consciência humana está na Bíblia, sendo que começa com Adão e é concluído com Jesus. Com Jesus a Bíblia se encerra. O que você vê depois de Jesus são os apóstolos que saem pelo mundo ensinando aquilo que Jesus havia falado. Então a Bíblia, ela se encerra com Jesus, porque Jesus como eu posso dizer, com Jesus a jornada se encerra, a jornada evolutiva da consciência humana se encerra. E aí, claro, ele ensina muita coisa. E temos aí o Sermão da Montanha, que também tem muita coisa no Sermão da Montanha que você precisa saber interpretar, porque senão você não entende o Sermão da Montanha. Apesar de ser um discurso direto, relativamente claro, extremamente profundo, fala de verdades profundas, mas você precisa saber interpretar, porque senão você perde a essência do ensinamento. E eu estou aqui para te fazer um convite, dia 27, aqui em Salvador, dia 27, na próxima semana, aqui em Salvador, na Avenida Garibaldi. Eu vou estar fazendo uma palestra sobre o Sermão da Montanha, interpretado à luz da neurociência, interpretado à luz da psicologia moderna, porque hoje, no século XXI, não dá mais. A Bíblia é um livro. Quero deixar registrado para depois ninguém não aparecer aqui dizendo que eu disse que a Bíblia está ultrapassada. Não. A Bíblia é um livro extremamente atual. A Bíblia, inclusive essa palavra Bíblia, em grego, significa o livro. O livro. Porque, de fato, a Bíblia, ela é o livro dos livros. A Bíblia é extraordinária. Tudo que um ser humano precisa saber em conhecimento, para que ele possa adquirir inteligência emocional, para que ele possa superar adversidades, tudo que um indivíduo precisa saber está na Bíblia.
É um livro fantástico. Mas a interpretação que as pessoas fazem da Bíblia está completamente ultrapassada, essa interpretação. Você não pode mais interpretar a Bíblia no século XXI, com a ciência que nós temos hoje, a psicologia, a neurociência, a neurologia. Você não pode mais interpretar a Bíblia como se interpretava há séculos atrás. É uma linguagem, o século XXI tem uma linguagem completamente diferente. Você não pode ficar falando sobre pecado, sobre inferno, sobre demônios. Não dá para interpretar a Bíblia dessa forma. São estados mentais, são modelos mentais, são circunstâncias emocionais. Então, vou interpretar o Sermão da Montanha com uma interpretação contemporânea, uma interpretação atual, usando a psicologia, usando a neurociência, a neurologia. Então, vou estar fazendo essa palestra no dia 27, aqui em Salvador, na Avenida Garibaldi, gratuita. Você só precisa levar 1 quilo de alimento não perecível, apenas isso. E também, para você se inscrever, você vai entrar no Zap, que vai estar aqui na descrição desse vídeo. Você vai entrar no Zap e você vai confirmar a sua presença. Palestra gratuita, apenas 1 quilo de alimento, dia 27, às 6h30 da noite. 6h30 da noite, se eu não me engano, mas quando você confirmar, você vai ter todas as informações, ok? Palestra sobre o maior discurso já feito sobre espiritualidade neste mundo, que foi o discurso que Jesus fez e ficou conhecido como o Sermão da Montanha. Realmente eu gostaria muito de ter assistido esse discurso. Ele fez esse discurso, o vídeo está ficando longo, né? Eu começo a falar. Ele fez esse discurso ali próximo a Cafarnaum, que fica na Galileia. E quando ele fez esse discurso, ele já tinha mais ou menos ali quase 1 ano e meio a 2 anos, né, que ele tinha começado o seu ministério. Então ele já tinha realizado muitas coisas, alguns milagres, quando ele fez esse discurso, ele já tinha realizado até alguns milagres naquela região ali de Cafarnaum, Nazaré, que fica na Galileia. Então ele já estava, nessa época, muito conhecido naquela região. E esse discurso, o Sermão da Montanha, alguns pesquisadores falam que provavelmente muitas pessoas assistiram esse discurso. Muitas pessoas, porque ele já estava conhecido na região, já tinha feito milagres. Então ele não era um desconhecido nessa época do discurso. Muita gente assistiu esse discurso do Sermão da Montanha. Foi ali próximo a Cafarnaum. Então fica aqui o meu convite a você que gosta de estudar a Bíblia, ou você que tem interesse em aprender mais sobre os ensinamentos de Jesus. O Sermão da Montanha, na minha opinião, é a obra-prima de Jesus, e não há nada que sequer se aproxime do Sermão da Montanha. Eu realmente não encontrei nada. Nem os Upanishads, nem os Vedas da Índia, na minha opinião. E eu vou puxar a sardinha também, claro, para nós aqui ocidentais, e o nosso grande mestre, que foi Jesus Cristo. Mas, sinceramente, nem os Vedas, nem os Upanishads chegam perto do Sermão da Montanha. E morram de inveja vocês aí, que gostam muito, né, das religiões orientais. Morram de inveja, mas é verdade. O Sermão da Montanha é algo extraordinário. Não existe nada comparável ao Sermão da Montanha feito por Jesus. Dia 27, aqui em Salvador, Avenida Garibaldi. Entre aqui no Zap, que está na descrição do vídeo. Confirme sua presença. Gratuito, apenas 1 quilo de alimento não perecível. E eu te aguardo lá na nossa palestra. Um grande abraço e a gente se vê lá na palestra.